de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Mas eu sempre digo o seguinte, que além dessa paz estar presente em nossos corações, é de fundamental importância que ela esteja presente em nossas palavras, em nossos pensamentos e principalmente em nossas atitudes para com o nosso próximo, porque senão de nada adianta termos o nosso mestre como nosso mestre guia. Bom, então vamos lá. Meu nome é Gleice, eu moro em Rio das Ostras há 2 anos, mas eu não sou de Rio das Ostras. Não sei se dá para perceber, o sotaque é de São Paulo. E conhecendo, né, a rincha entre cariocas e paulistas, eu queria pedir que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque eu juro que eu treino na frente do espelho, mas eu não consigo perder esse sotaque. Então, por favor, sejam benevolentes para comigo. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o tema Cristo no Leme. E eu escolhi esse tema para reflexão porque essa revista veio parar na minha mão. É uma edição do Reformador, lá da Federação Espírita Brasileira, e era exatamente esse o título. E na época que a revista caiu na minha mão, era um momento que eu estava, de fato, passando por alguns momentos de fé, um tanto quanto oscilante. E aí caiu na minha mão e falei, puxa, quero ler. E ao ler a revista, veio uma série de reflexões. Eu falei, puxa, isso dá uma boa palestra, né? Porque assim como me ajudou, vai ajudar a muitos. Entretanto, hoje, nessa noite, nós não vamos falar absolutamente nada de novo. É uma pena, queria trazer novidades, queria trazer coisas assim para a gente refletir. Puxa, nunca pensei nisso antes. Mas não é o que vai acontecer. Justamente porque hoje, né, nós vamos falar um pouquinho do nosso Mestre Jesus. E o nosso Mestre está conosco todos os dias. Todos os dias nós vivenciamos situações que nos remetem aos ensinamentos dele. E são ensinamentos que nós todos sabemos, já estão com a gente há mais de 2000 anos, portanto não tem nada de novo. O fato é que nós não conseguimos ainda nem compreender o velho, porque esses ensinamentos já são velhos. A gente não consegue aplicar esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Naquela situação corriqueira. Quantas vezes nós sabemos do que precisamos fazer, mas não fazemos. Mas não temos força, não temos coragem de colocar aquilo em prática. Então é isso, hoje nós vamos refletir um pouquinho, sem trazer nada de novo. E vamos partir do ponto de que a doutrina espírita nos ensina muitas coisas, né? Ah, que doutrina bendita, quanto consolo ela nos traz, quantas reflexões ela faz com que a gente pare e tenha, de fato. E uma das coisas importantes que a doutrina espírita traz para a gente é o conhecimento de que Jesus é o nosso governador espiritual da Terra. E o que significa isso? Significa dizer que Jesus é o governador espiritual da Terra? Será que ele foi eleito por nós? Será que nós votamos e ele está aí para governar as nossas vidas? Não. O que significa é que Jesus foi escolhido por Deus, né, para comandar um novo mundo. E este novo mundo nós damos o nome de Terra. Significa que Jesus, como Filho de Deus, filho como todos nós, ele é como se fosse simplesmente um irmão mais velho. Um irmão mais velho que chegou primeiro, que estudou, que cresceu, que amadureceu e que estava já preparado para receber uma missão como essa. Uma missão de elaborar um novo mundo. E lá desde o princípio, desde que a Terra era só um projeto, Jesus já estava envolvido com ele. Desde que os engenheiros siderais se reuniram para definir o que seria preciso para a formação deste novo mundo, Jesus já era o chefe dos engenheiros. E a sua grande missão, a sua grande tarefa, seria sim conduzir uma série de irmãozinhos mais novos, mais jovens,
na jornada evolutiva. Jornada evolutiva essa que ele próprio já tinha traçado, né? Portanto, quando nós fomos criados, nosso mestre já tinha alcançado a perfeição dele, ele já tinha, né, já era espiritualizado muito mais à nossa frente. Por isso que quando a gente se refere a ele, parece que ele foi perfeito desde a sua criação. E isso não é verdade. Até porque o nosso Pai Criador, ele não tem preferência. Ele cria incessantemente, isso é verdade. Mas aqueles que ele criou lá atrás também passaram por toda essa jornada de aprendizado, de crescimento, como nós. Então, a tarefa do nosso Mestre Jesus foi mesmo essa, uma missão de nos guiar rumo à nossa perfeição. E por que rumo à nossa perfeição? Porque todos nós fomos criados da mesma forma. Isso é muito falado dentro da doutrina espírita, certamente não é nenhuma novidade para a gente. Mas todos nós fomos criados simples e sem conhecimento, mas com um destino certo, garantido, a perfeição. Todos nós vamos ser perfeitos um dia. Claro que cada um vai alcançar essa perfeição do seu próprio jeito, cada um vai avançar de acordo com seus próprios esforços. Claro que uns vão alcançar mais rápido, outros mais lentamente, mas todos nós estamos destinados a sermos perfeitos, destinados a uma felicidade. E é isso que o nosso mestre faz conosco, ele nos ajuda a trilharmos esse caminho, né, a alcançarmos esta perfeição. Ele está sempre do nosso lado, degrau por degrau, esperando pacientemente que nós tenhamos condições de avançar. E ele faz esse acompanhamento com a gente desde o princípio, mas atualmente nós estamos num estágio onde nós estamos com o nosso planeta no estágio de provas e expiações. Também um outro termo que dentro da doutrina a gente está sempre falando, estamos no mundo de provas e expiações, estamos caminhando para nos tornarmos um mundo de regeneração, mas o fato é que hoje, por enquanto, ainda estamos num momento onde, infelizmente, o sofrimento é muito maior do que os momentos de felicidade, onde a dor, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. É passageiro? É passageiro, porque assim como nós, espíritos, evoluímos, os mundos também evoluem. E em breve estaremos aí já na categoria de mundos de regeneração. Mas o fato de estarmos neste mundo de provas e expiações significa o quê? Significa que nós ainda estamos em meio a muitas turbulências. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos pedras pelo caminho. Fazer um teste com o pessoal que está aqui no salão, quem estiver lá fora e conseguir levantar a mão para mim, levantem também. Levanta a mão, quem aqui é 100% feliz? Não tem nenhuma sombra de problema. Gente, vou repetir, espera um pouquinho, falei baixo? Aumenta o som. Levanta a mão, quem é 100% feliz? Quem não tem problemas? Uhul! Tem casa que tem gente que levanta a mão. Aí eu completo dizendo assim, puxa, que bom, aproveita, porque vai durar pouco. O problema vai chegar, a dificuldade vai chegar, porque faz parte do nosso momento, faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. E os problemas estão aí para fazer com que a gente cresça, para fazer com que a gente amadureça. Eles fazem com que a gente avance. Porque quando a gente fala que nós estamos num mundo de provas e expiações, aí alguém pode falar assim, Gleice, de expiações significa então que tudo que a gente está passando é porque nós fizemos alguma coisa errada lá atrás? Não necessariamente, né? Mas, se estamos falando de expiações, sim, são as consequências das nossas escolhas. Mas a dificuldade do momento não necessariamente é uma consequência de alguma coisa que escolhemos mal lá atrás. Pode ser uma prova, pode ser um pedido nosso, né, para que aquela prova nos fortaleça e faça com que a gente avance na nossa jornada evolutiva.
é como um aluno na escola que é um bom aluno, ele frequenta todas as aulas, ele presta atenção na matéria explicada, ele faz as lições de casa, mas se ele não passar pelo teste da prova, o professor não tem como saber se ele compreendeu, se ele captou aquela lição. Então, ele é submetido à prova. Assim somos nós. Estamos lá na espiritualidade, felizes e contentes. Olha, eu estou bem, já avancei. Olha, paciência e tiro de letra, tenho uma paciência. Aí, o que acontece? Então, vai lá para a terra. Vamos testar essa sua paciência. Vamos testar no trânsito, vamos testar com os turistas que chegam em Cabo Frio bem na época do carnaval. Vamos ver. E aí a gente chega aqui, será que de fato a gente estava preparado? Será que de fato a gente tinha aprendido? Então, nem todas as nossas dificuldades são porque nós estamos aí resgatando alguma coisa lá de trás do nosso passado. Pode ser sim um pedido nosso para que a gente passasse por aquilo e pudesse avançar com segurança. Não, eu estou avançando, eu estou dando um passo à frente porque eu realmente estou preparado para isso. E todas essas dificuldades pelas quais nós passamos, não necessariamente significam que é porque nós estamos aqui abandonados, porque o nosso mestre está deixando a vida correr solta e não está olhando por nós. Muito pelo contrário, né? Nosso mestre está no leme, ele está no comando de tudo. E é justamente por estar no comando que ele muitas vezes nos permite cair, para que a gente possa aprender a levantar. Nós mesmos fazemos isso com as nossas crianças, nós mesmos muitas vezes deixamos os nossos pequenos caírem para que eles possam, né, aprender a reagir. Por que o mestre faria diferente com a gente? Não, é caindo que a gente aprende a levantar, sim. E ter este conhecimento, ter esta visão mais ampla, faz com que a gente pare de se fazer de vítima, faz com que a gente pare de se colocar naquela posição de coitadinho. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Por que sempre eu? Por que nada dá certo? Não, quando a gente tem essa visão de que mesmo as dificuldades, elas vêm para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, aí a gente para de se colocar tanto como vítima. E aí, eu queria entrar numa questão muito interessante, que é a questão da nossa fé. Ok, estamos num processo de evolução, num momento em que realmente as coisas não serão um mar de rosas, mas e diante dos momentos difíceis? Como é que eu tenho me posicionado, né? Vamos nos perguntar, como que nós estamos reagindo diante da dor, diante dos problemas? Aí vem aquela velha frase lá da oração dominical do Pai Nosso, onde a gente fala para Deus assim: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Mas olha, se pudesse ser um pouquinho da minha, eu agradeço. Né? A gente põe nas mãos dele, mas no fundo, a gente deseja que as coisas aconteçam como nós entendemos que é melhor para nós. Nós queremos que as coisas ocorram de forma que, no fim, a gente saia satisfeito. Quando, muitas vezes, o remédio que a gente precisa é, de fato, amargo. O remédio que a gente precisa é, de fato, aquela dor. Então, é uma questão de observação. Vamos nos observar. Como nós estamos nos comportando? Porque ter fé em Deus é muito fácil. Gente, olha só. Estou com um emprego de dar inveja a qualquer um. Tem um salário que metade da população brasileira daria o braço para ter. Olha, tem um Reinaldo Gianecchini me ligando o tempo todo que, olha, maravilha. Meus filhos são saudáveis, eu estou vendendo saúde por aí. Quando tudo vai bem, olha, fácil demais achar que Deus está lá no comando e que está cuidando de nós, não é? Pois é. Mas e quando a dor chega? E quando tem pedra no nosso caminho? Ué, não estamos falando do mesmo Deus? Não estamos falando do mesmo Mestre Jesus? Onde está a nossa fé, então? Porque é muito fácil ter fé quando tudo vai bem. Difícil é nos mantermos assim, confiantes, acreditando que Deus está guiando os nossos passos da melhor forma possível.
difícil, né, é aceitarmos que Deus permite que passemos por momentos difíceis, porque aquilo é o melhor para nós. Quantas vezes nós pedimos coisas e não somos atendidos? E não somos atendidos justamente porque Deus nos ama. Porque Ele nos deu um governador planetário que sabe das nossas verdadeiras necessidades. O nosso Mestre Jesus sabe que muitas vezes pedimos coisas que não serão boas para nós. Quantos de nós aqui, deve ter gente que não, porque tem gente evoluída dessa, mas quantos de nós aqui já não sonhamos com uma loteria premiada? Ganhei na loteria. E se tivéssemos de fato ganhado na loteria? Cheios da grana, para comprar o que o dinheiro permitisse comprar. Será que estaríamos no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus às 18 horas, nesse calor? Será? Talvez não. Então, nem sempre o que pedimos, o que queremos, é o melhor para nós. Então, precisamos, de fato, nos observar para mudarmos o nosso comportamento. Porque, como foi dito lá atrás, nenhum de nós aqui vive realmente 100% feliz. Todos nós temos as nossas dificuldades. E de nada vai adiantar encarar essas dificuldades, esses problemas, sem confiar, sem acreditar que aquilo é o melhor para nós. É claro que tem momentos na vida que nós não conseguimos compreender. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Né? A gente não consegue buscar uma razão para aquilo. Mas desde que nós tenhamos fé, nós vamos acreditar que Deus quer sempre o melhor. E se Ele está permitindo que a dor, que a dificuldade chegue até nós, é porque algo de bom tem nisso. É porque nós temos que procurar uma razão, o que Deus espera de mim, o que a vida espera de mim, o que eu preciso aprender com essa situação. Tem uma técnica que eu costumo usar muito com os meus filhos, com os amigos, que eu falo que é a técnica do lado bom. Eu falo que eu costumo usar, mas não é uma técnica minha, tá, gente? Eu vou até dizer de quem é. É da Poliana. Alguém conhece uma série de livros chamado Poliana? Acho que é Poliana Menina, Poliana Moça, Poliana Mulher. Mas desde que eu li esses livros, eu vi uma verdade tão intensa naquilo que eu comecei a tentar olhar o lado bom das coisas. Então, diante de qualquer situação difícil, vamos tentar colocar em prática a técnica do lado bom. É tentar enxergar o que aquilo pode nos trazer de benefício. Porque nós não viemos aqui só para sofrer, nós viemos para evoluir. E às vezes a evolução está ligada às dificuldades. Então, vamos tentar desenvolver essa técnica do lado bom. Tem muitas pessoas que costumam deixar a vida me levar, né? Não param para viver aquilo. Algumas pessoas usam muito a frase, nossa, naquele tempo eu era feliz e não sabia. Pois é, mas deveria saber. Porque a felicidade são só momentos, pelo menos por enquanto, são só momentos, então nós deveríamos aproveitar aquele momento. Outras preferem olhar para a felicidade como algo lá na frente, inalcançável, né? Porque elas estão sempre condicionando a felicidade a alguma coisa. Eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar meu carro novo. Eu vou ser feliz quando eu conseguir trocar de apartamento. Eu vou ser feliz quando eu encontrar o meu príncipe encantado. E a vida não é um conto de fadas, né? Enquanto isso, nós não somos felizes pela saúde que temos, por ter os filhos ao nosso lado, nós não somos felizes pelo o trabalho que temos, às vezes não é o emprego dos nossos sonhos, mas é ele que nos dá o sustento deste momento, e nós vamos deixando passar as oportunidades de ser felizes. Então, tenhamos atenção, porque muitas vezes nós chegamos a ter uma fé tão oscilante que nós questionamos a Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Não é possível, o Senhor olhou para o lado, o Senhor dormiu, porque não está prestando atenção que eu estou passando por tudo. Eu não mereço. Como se Deus errasse, como se Deus pudesse ser injusto. E aí nós questionamos a Ele. Assim como no poema Pegadas na Areia. Eu não vou falar do poema, eu não vou contar ele inteiro, mas para quem não conhece, acho difícil, né? Todo mundo conhece o poema. Mas ele fala exatamente disso, de uma conversa entre a pessoa e Jesus.
E a pessoa questiona Jesus, né? Poxa, Jesus, eu olho para trás na minha trajetória e vejo o tempo todo o Senhor do meu lado. Mas justamente nos momentos mais difíceis, naqueles momentos onde a dor foi mais intensa, só vejo 2 pegadas na areia, né? Onde estavas tu, Senhor, que nos momentos mais difíceis de minha vida, só enxergo um par de pegadas na areia. E o que Jesus responde? Que naqueles momentos eu te carreguei no colo. Então, nós nunca estamos sozinhos. Não é uma questão de estarmos passando por problemas, por dificuldades, porque fomos abandonados por Jesus. De forma alguma. Nosso mestre está sim no leme, mas ele respeita algo preciosíssimo que temos, que é o livre-arbítrio. Ele respeita o nosso tempo. Assim como nós respeitamos uma criança que às vezes faz birra, que às vezes bate as pernas, nós compreendemos que é do estágio, que é do momento que ela está vivendo. Jesus também. Ele também compreende que muitas vezes nós fazemos birra porque ainda estamos aprendendo, ainda estamos na caminhada e ele não nos abandona, assim como nós não abandonamos os nossos pequenos. E não tem situação nenhuma, por pior que ela seja, que não possa ser superada, né? O rio atinge os objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Então, nós costumamos fraquejar onde deveríamos ser forte. Nós costumamos ficar com a nossa fé oscilante onde nós deveríamos, de fato, confiar. Então, o que é necessário é nós mudarmos de atitude, porque Deus não coloca um peso maior do que nós podemos suportar. Ele não coloca aí um pedrão desse nas nossas costas, de jeito nenhum. Né? O frio, o cobertor é proporcional ao frio. Né? A gente está aí nessa caminhada, que de fato não é fácil, mas é porque nós temos condições. É porque Deus confia em nós. Ele acredita no nosso potencial e na nossa força. O que falta somos nós mesmos ter essa mesma confiança em nós. E não adianta pedir para Deus, para o nosso Mestre Jesus, tirar do nosso caminho os problemas e as dificuldades, porque não vai adiantar. Vai tirar agora e mais lá na frente nós vamos ter que enfrentá-los de qualquer forma, porque é esse o caminho a ser seguido. Não adianta, eu gosto muito, muito mesmo dessa frase, não adianta nós falarmos para Deus que nós temos um grande problema. Não, vamos falar para o nosso problema que nós temos um grande Deus. Então vamos mudar de atitude, vamos aprender a nos posicionar como espíritos imortais que nós somos, porque nós temos a eternidade pela frente. Nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Lá no Evangelho, capítulo 5, ele fala para a gente sobre bem-aventurados os aflitos. É um trecho que fala sobre quando Jesus nos prometeu consolo e esperança. Né? E aí tem um item que fala sobre o bem e o mal sofrer. O que fala nesse item, na verdade? Fala que todos nós que sofremos seremos consolados? Esse trecho do Evangelho nos ensina de que essa promessa de consolo que Jesus fez não está relacionada a sofrer ou não sofrer, porque todos nós sofremos. Faz parte da nossa evolução. Todos nós sofremos. Não. Tem a diferença entre sofrer bem e sofrer mal. Nós sofremos bem todas as vezes que nós sofremos confiantes, né? Todas as vezes que nós soubermos enfrentar as dificuldades e os problemas com fé, com resignação, com força,
com coragem, aí sim nós estamos sofrendo bem. E todo aquele que sofrer bem terá como consolo realmente o amparo e a ajuda. Nosso mestre se afasta de nós quando nós não estamos sabendo sofrer? Claro que não. Mas ele nos respeita. Ele permite que a gente dê o passo de acordo com a nossa força, com a nossa coragem. Ele vai estar sempre do nosso lado. Mas cabe a nós, né, querermos avançar, querermos enfrentar os problemas e as dificuldades. Então, aquele companheiro mal-humorado, chato, enfim, que a gente tem lá na empresa, que tira a nossa paciência, ele também não está no nosso caminho à toa. Né? Nós não somos vítimas, lembra? Somos vítimas. Alguma lição nós precisamos aprender com ele. Alguma prova ele representa no nosso caminho. Será que, de fato, cabe só a ele se melhorar? Será que não temos nós que pararmos e refletirmos e pesarmos as coisas? Será que não estamos sendo intolerantes demais, intransigentes, impacientes? Reflexão para que é? Para a gente refletir. Ah, mas o meu problema não é esse, não. Meu problema é o vizinho. Ah, um vizinho que escuta o som lá num putz, 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 bem alto. Alguém gosta? Provavelmente não. Mas é um exercício. A gente está sempre pedindo, né, algumas coisas. Ora a gente pede paciência, ora a gente pede força, ora a gente pede indulgência, tolerância. E Deus não vai nos dar de presente, não vai vir numa caixinha de presente. Nada disso. O que virão serão situações que nos permitirão exercitar a nossa paciência, exercitar a nossa indulgência. Mas como estamos falando de que o Cristo está no leme, o Cristo está no comando, isso está muito linkado mesmo a nos observarmos, como eu já disse, a prestarmos atenção de como estamos reagindo diante das dificuldades. Então, ao invés de fugirmos dos problemas, devemos nos fortalecer para enfrentá-los, porque eles não vão desaparecer. Não existe, né, uma fada madrinha que faz plim-plim e os problemas desapareçam. Não, o que existe é todo um exercício, é todo um preparo, e a gente sempre fala, a fé é um exercício diário. Então, nós precisamos aprender a confiar e pedir mesmo o amparo, porque quando nós nos sintonizamos com a espiritualidade maior, quando nós lembramos, porque às vezes é isso mesmo, a gente esquece, quando nós lembramos que temos um anjo da guarda, ele está sempre do nosso lado. Mas quantas vezes, diante do problema e da dificuldade, a gente lembra de fazer uma prece e pedir o amparo? Quantas? E aí a gente vacila na nossa fé. Tem uma lenda, que é a lenda do rito de passagem da juventude dos índios cheroquis. É uma lenda que nos dá uma bela lição. Deixa eu só tomar um gole de água. Tá muito ruim, gente, essa voz de taquara rachada, de paulista, falando com esse R puxado? Então tá bom, então vamos continuar. Essa lenda é uma lenda interessante porque ela faz a gente perceber como nós somos vacilantes na nossa fé e na hora de confiar no nosso Pai. Essa lenda fala sobre o rito de passagem da juventude dos jovens índios cheroquis. Ela explica qual é o processo para eles se transformarem de jovens para adultos. Acontece assim: o pai do jovem leva o jovem para a floresta, num fim de tarde, e procura uma montanha alta, uma montanha em que eles estejam realmente distante dos demais membros da tribo. E ele sobe com o jovem até o topo dessa montanha. Chegando lá no topo, ele venda os olhos do filho e dá as orientações. Ele explica para o garoto que, em hipótese alguma, ele vai poder contar aquela experiência
para os outros jovens da tribo. Porque cada um deles precisa, né, passar pelo medo do desconhecido. E cada um vai se tornar adulto do seu próprio modo. Aí ele explica também para o filho que ele vai ter que permanecer com aquela venda durante toda a noite, que ele só vai poder retirar a venda dos olhos ao amanhecer do dia seguinte, nos primeiros raios de sol. E que aconteça o que acontecer, ele vai ter que permanecer ali, sentado, heroicamente, com coragem. Então ele deseja boa sorte ao filho, dá um beijo na testa e se afasta. E ali começa a angústia do jovem, né? Nessa passagem da juventude. O garoto passa por experiências de medo, medo do desconhecido, medo do que pode acontecer com ele uma vez que ele está com os olhos vendados. Ele pensa na hipótese de bichos selvagens, animais selvagens atacá-lo, porque ele não está enxergando nada. Ele pensa na hipótese de algum homem, por que não, aparecer por lá e aproveitar daquele momento de fragilidade dele. Ele pensa nos insetos que poderiam picá-lo, ele sente, né, porque durante todo o dia ele fica naquela ansiedade do que vai acontecer, então ele não se alimenta, ele passa fome, ele passa sede, ele sente frio, porque ele não sabia que ele ia passar a noite toda ali, e ele se preocupa, enfim, com alguma cobra que possa surgir e picá-lo, mas eles, normalmente, sabendo que aquilo é necessário, de que é aquilo que vai fazer com que ele seja visto como um homem por todos os demais membros da tribo, permanece lá, firme, forte. Até que na manhã do dia seguinte, depois de toda uma noite de tormentos, ele percebe os primeiros raios de sol. E o que ele faz? Ele tira a venda dos olhos. E ao tirar a venda dos olhos, que surpresa ele tem? Ele avista o seu pai, sentadinho numa pedra, muito perto dele. E lá ele passou a noite inteira, velando e protegendo. E assim somos nós. Diante dos nossos momentos de dificuldade, nós nunca estamos sozinhos. Nosso mestre está sempre do nosso lado, velando por nós, desejando que tenhamos fé, que tenhamos força, que tenhamos coragem e que a gente não tire a venda dos olhos antes do amanhecer. Porque ao amanhecer, teremos amadurecido, teremos dado um passo na jornada evolutiva em que estamos vivendo. Então, cabe a nós refletirmos, aproveitarmos este momento para confiarmos, para mudarmos de atitude, para acreditarmos que, em hipótese alguma, estamos sozinhos. Talvez fazendo um comparativo com a história, a gente possa deixar de lado aquela parte de não contar para os outros. Né? É tão bom dividir a nossa experiência, é tão bom dividir com um amigo a nossa fé, a nossa confiança, o acreditar que Jesus está no leme de nossas vidas. Que a gente possa levar isso para frente como algo muito bom. Porque hoje, o que nós temos por aí, são inúmeras situações de depressão. Depressão está na moda hoje em dia, né? É síndrome do pânico, é depressão. E muitas vezes, um pouquinho da nossa atenção, um pouquinho do nosso carinho, um pouquinho da nossa experiência de trocarmos com quem está passando um momento difícil desse, pode fazer toda a diferença. E nós temos em nossas mãos a oportunidade de confiar e de transmitir o ensinamento. Então, que possamos ser como os jovens índios cherokees, diante da dor, diante da insegurança, do medo do desconhecido, que possamos confiar,
que o nosso Pai está presente, que o nosso Mestre Jesus guia as nossas vidas, porque o nosso Mestre, ele recebeu essa tarefa do Pai maior. E ele, na sua perfeição, não vai deixar de cumprir com essa tarefa. Eu gosto muito dessa imagem do olhar, porque é a parte que eu falo que nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Nós precisamos aprender a olhar as coisas com os olhos do Espírito. E o que mais ou menos isso quer dizer? É lembrarmos que os problemas estão aqui, no nosso hoje, no nosso agora, mas nós temos aí a eternidade pela frente. E tendo a eternidade pela frente, esse problema se torna um tanto quanto pequeno perto da eternidade. Mudarmos o ponto de vista é mais ou menos quando nós queremos apreciar a vista da cidade, olhando de um prédio, e nós subimos com preguiça só até o primeiro andar. E a gente olha aquela visão. A nossa visão será limitada. Mas se a gente tivermos um pouquinho mais de coragem, né, e enfrentarmos os demais andares, e chegarmos ao 20º andar, por exemplo, a nossa visão será muito mais ampla. Então, mudar o ponto de vista é isso. É começar a olhar para a vida com olhos de espíritos que somos. Lembrando que por pior que seja o momento, por mais que a pedrinha no sapato esteja doendo, é só um pequeno momento. E nós temos a eternidade pela frente. Daniel Araújo é um tarefeiro nosso lá da nossa Casa Espírita. Casa Espírita Suave Caminho, lá em Rio das Ostras. E o Daniel, ele usou essa frase outro dia numa palestra, eu achei fantástica. Falei, olha, vou copiar, mas não se preocupa não que eu vou dizer que é sua. Diz assim, use a cautela, ninguém anda correndo no escuro. Se você está passando pelo túnel das provações, acenda um farol através da oração, até tudo ficar claro novamente. Às vezes nós nos pegamos falando de fé e achamos que, não, uma vez que eu tenho fé, tô livre de qualquer problema. Eu tenho fé, tudo vai dar certo. Nem sempre. Tenhamos cautela mesmo diante das dificuldades. Né? Ter fé não é achar que nada de mal vai nos acontecer. Ter fé é confiar de que não estamos sozinhos. E mesmo confiando, não custa nada. O seguro morreu de velho. Fazermos a nossa prece. Nos sintonizarmos com a espiritualidade maior e pedirmos proteção, porque ela certamente virá. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda, lá no capítulo 5, que fala dos bem-aventurados os aflitos, diz assim, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. De fato, o problema, ele só vai crescer se nós alimentarmos ele. Se nós não dermos um valor excessivo a ele, ele não vai nos parecer tão grande assim. Quando nos colocamos no ponto de vista da vida espiritual, entendendo que somos espíritos imortais, passamos a compreender os problemas como um ponto no infinito. De fato, eles vão parecer menores. Eu diria mais, quando nós aprendermos a ser só um pouquinho menos egoístas e acharmos que o mundo gira ao redor do nosso umbigo, nós vamos conseguir olhar para o lado e notar que nós temos irmãozinhos em situação muito mais difíceis. Eu falo muito isso porque em casa a gente costuma brigar com as crianças quando elas estão muito agitadas, bagunçando, e a gente briga e a gente põe de castigo. E aí, anualmente me passa o bendito Teleton. Ah, mas que puxão de orelha que é o Teleton. Porque teriam inúmeras mães amando poder brigar com o filho porque ele está pulando de um sofá para o outro, porque ele está fazendo peraltices, porque ela tem um filho numa cadeira de rodas. Então, quando nós olhamos ao redor, nós aprendemos a ser um pouco mais tolerantes.
É claro que a gente não tem que ficar se baseando com o ruim. Tem coisas ruins ao nosso redor, vamos batalhar pelo progresso. Mas nós estamos sob a lei do progresso. É isso mesmo que Deus espera de nós. Esse exemplo é só para mostrar que a gente não tem que se afundar num lago de reclamações. É bola para frente, é objetivo. Vamos seguir a nossa meta, que é a perfeição, que é a felicidade. Ainda nesse capítulo diz assim, que nós, em relação ao ponto de vista espiritual, compreendendo que a brevidade das dificuldades, né, compreendendo a sua brevidade e percebendo que esses momentos penosos passam bem depressa, e passam mesmo. Não importa o que aconteça, Jesus está sempre cuidando de nós, e às vezes tem de nos deixar cair para que possamos aprender a levantar. Tem uma frase de Abraham Lincoln que diz assim: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Verdade verdadeiríssima. O futuro nós estamos construindo hoje, né? Façamos o nosso melhor agora. Plantemos o nosso melhor agora, para que a gente possa colher bons frutos lá na frente. Se o nosso presente ainda não está do jeito que nós queremos, como nós gostaríamos, observemos o nosso passado. Vamos perceber como tem sido a nossa conduta. É tão bacana estar no meio espírita e conversar com as pessoas e elas falarem o quanto elas melhoraram, o quanto elas se transformaram por passar a ter uma visão mais ampla. O quanto a gente escuta no meio espírita as pessoas falarem: ixi, há 20 anos, quando eu cheguei nessa doutrina, pagava um boi para não entrar numa briga, mas dava uma boiada para não sair dela. Não tem gente que fala assim? Pois é. Então, que bom que o conhecimento vai mudando o nosso comportamento. Aí ficou a imagem do fardo proporcional à nossa força, né? E aí a gente chega numa parte interessante da reflexão, que fala para a gente sobre o que nos cabe de responsabilidade. É da nossa natureza estarmos sempre desejando alguma coisa. Uma hora queremos realizar um sonho, outra hora queremos alcançar um objetivo e outra conquistar uma meta. O que significa isso? Significa que somos espíritos em evolução, que estamos buscando a perfeição. Queremos ser felizes. E para isso, nós vamos sempre estipulando metas. Quando nós alcançamos uma, nós criamos uma outra. Que ótimo, maravilha, é assim mesmo. Porém, ainda tem aqueles que se acomodam. Porém, ainda tem aqueles que acham que cruzando os bracinhos, né, vai aparecer uma fada madrinha e vai realizar os seus sonhos. Ainda tem aqueles que acham que as coisas vão cair de mão beijada. Mas Jesus nos deu um conselho sobre isso. Jesus nos disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Ele estava com isso querendo nos incentivar a vivenciarmos, né, a lei do progresso, a lei do trabalho, onde nós somos responsáveis pelas nossas conquistas. Onde nós precisamos assumir responsabilidade pela nossa felicidade. A nossa felicidade não tem que ser jogada no ombro do outro. Não é o nosso marido, não é os nossos filhos, não são os nossos filhos, não são os nossos pais, nem o nosso chefe, nem o nosso vizinho, que vai responder pela nossa felicidade. Cabe a nós, né, sermos responsáveis por isso. Cabe a nós colocarmos empenho e esforço em busca daquilo que desejamos. Foi para isso, né, que nós ganhamos o nosso livre-arbítrio, que nos deixa livre para fazer as nossas escolhas. E se a vida não está avançando tanto quanto nós gostaríamos,
Vamos prestar atenção em quais têm sido as nossas escolhas. Será que nós estamos escolhendo ser felizes? Será que a gente não está querendo sempre só ter razão? Porque tem gente que adora ter razão. Não importa se é feliz com o resultado daquilo, mas quer ter razão. Queremos ter razão ou queremos ser felizes? Quando eu não era mãe, eu falava muito com meu marido sobre como eu seria quando eu fosse mãe. E era tão incrível como nós combinávamos, né? Ele falava uma coisa, eu falava, eu também penso assim. Ele falava, eu vou ser desse jeito. Eu falava, eu também. A gente via criança fazendo birra na rua. Ai, que absurdo, como é que o pai e a mãe podem deixar? E eu concordava com ele, eu acho um absurdo também. Ai, que mar de rosas. Aí os filhos chegaram. Meu marido não arrastou um isso daquilo tudo que ele dizia que faria. Ah, mas o meu coração de mãe mudou tanto. Tanta coisa. Eu falava, mas tadinho, deixa ele, é só uma criança. Bagunçar, brinquedo, nem pensar. Aí eu olho para o meu filhinho lá brincando com os... deixa, depois eu peço para ele juntar. E assim a gente vai mudando. A gente vai aprendendo a lidar com as situações. Porque o mais importante é ser feliz. E não é ter razão. Né? Claro que isso aí abre um leque para um outro caminho quanto à responsabilidade que nós temos de educar, de colocar limites, de mostrar para eles que tudo na vida tem regras e elas existem para serem respeitadas. Mas isso não quer dizer que, vez ou outra, a gente não possa rolar com eles no chão e fazer bagunça. É só depois explicar para eles que a bagunça tem que ser arrumada. Então, o importante é buscarmos situações que nos fazem felizes, lembrando que a nossa felicidade é responsabilidade nossa, que não devemos colocar isso no ombro de ninguém. Queremos um mundo melhor? Façamos um mundo melhor. A melhor forma de educar, de ensinar, é através do exemplo. Então, façamos a nossa parte para um mundo melhor. Façamos a nossa parte naquilo que nos cabe como responsabilidade. E o amparo do Mestre não nos faltará, pois Cristo está no leme. E aí, eu vou contar para vocês, gente, que eu não sei não, eu acho que eu queria ser contadora de história, porque eu adoro contar história. E tem só mais umazinha que eu quero contar, porque eu acho que as historinhas fazem com que a gente reflita um pouco sobre aquilo que está sendo dito. Essa história é a história de um homem que ele trabalhava mais ou menos uns 50 minutos de ônibus da casa dele. Então, todos os dias ele subia no ônibus, cumprimentava o motorista e procurava o lugar dele para sentar. E todos os dias, no ponto seguinte, subia uma senhora. E essa senhora pedia licença para ele e sentava no assento da janela. Invariavelmente, aquela senhora colocava a mãozinha dentro da bolsa, tirava um saquinho, abria a janela e começava a jogar coisas pela janela. Um dia, curioso, e olha que isso não é característica de homem, mas chamou realmente a atenção, um dia, curioso, ele resolveu perguntar, o que a senhora joga pela janela? E ela naturalmente respondeu, sementes. Sementes? Mas sementes do quê? E ela respondeu, de flores. De flores? Mas por que a senhora joga sementes de flores à beira da estrada? E ela falou para ele, porque eu faço esse trajeto todos os dias. Eu acho tão triste viajar olhando essa paisagem assim, seca, sem o colorido das flores. Eu quero muito viajar observando as flores. E ele falou para ela, mas é estranho. A senhora não percebe que algumas das sementes caem no asfalto? E mesmo as que caem no mato, os passarinhos vêm, comem. E ela disse, não. Eu acredito que mesmo que umas não encontrem o solo, outras vão frutificar, vão florescer. E ele disse para ela assim, mas ainda tem a questão das águas, as sementes precisam de águas. E ela respondeu para ele, mas aí eu já faço a minha
parte. Sempre tem os dias de chuva. Um dia, se as sementes estiverem lá, quando a chuva cair, elas vão florescer. E aí ele fez meio que um pouco caso, essa senhora deve estar ficando meio tantã, e foi. A vida continuou. Um mês depois, ele percebeu que aquela senhora não estava. Um mês depois, ele subindo no ônibus, ele olhou pela janela e viu muitas flores pelo caminho. E ao ver aquelas flores, ele se lembrou daquela senhora. E percebendo que ela não estava no ônibus, ele foi até o cobrador. E aí, gente, desculpa, o prazo foi maior, tá? Não foi mais de um mês, não. Alguns meses depois. E aí ele foi até o cobrador perguntar para o cobrador sobre aquela senhora. E o cobrador disse, quem? Aquela senhorinha? A senhorinha das sementes? Ele disse, sim, essa mesmo. Onde está ela? E o cobrador disse, que pena, aquela senhora morreu faz um mês. E aí ele voltou para o lugar dele, continuou observando aquelas flores e pensou, viu? De que adiantou? Jogou tanta semente e nem viu as flores florescerem, nem está tendo o prazer de observar essa paisagem. Cada uma, quando ele acabou de pensar assim, ele ouviu uma gargalhada de uma criança se divertindo. E foi quando ele ouviu a voz de uma menininha de uns seus 5 anos dizendo, olha, mamãe, quantas flores, como elas são lindas, coloridas, sente, mamãe, o perfume. Ai, que dia lindo, Senhor Deus, obrigada, que lindo. E ele percebeu naquele momento o que aquela senhora tinha feito. Ela tinha feito a parte dela para um mundo melhor, para um mundo mais bonito, para um mundo mais colorido. Ela tinha feito a parte dela para melhorar a vida de outras pessoas. E então, no dia seguinte, ele subiu e procurou a janela do ônibus, tirou do bolso um saquinho e também passou a jogar sementes pela janela. Cabe a nós fazermos a nossa parte, cabe a nós não cruzarmos os braços, confiarmos de que o Cristo está no leme de nossas vidas, e não é para que a gente se acomode, não. Ele está lá para nos dar sustentação, força, confiança, coragem. Vamos corresponder a este voto de confiança? Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir para um mundo melhor. Cabe a nós construir este mundo mais feliz. Não será um mundo perfeito ainda, mas pode ser muito melhor com a nossa participação. Muita luz a todos nós, que Jesus nos abençoe e obrigado.